Em pleno século XXI, o Brasil ainda luta contra o trabalho escravo. Esse tipo de violação não prende mais a pessoa a correntes, mas priva a liberdade do trabalhador e o mantém submisso à exploração. Nos últimos 6 anos, mais de 10 mil pessoas foram resgatadas desse tipo de escravidão e mais de 20 mil multas foram aplicadas pelo Ministério do Trabalho. O artigo 149 do Código Penal brasileiro exemplifica o que caracteriza um trabalho análogo a escravo. São condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado ou manter-se no trabalho para pagar dívida ao empregador. Geralmente, o trabalho escravo acontece em fazendas com difícil acesso de fiscalização. São homens, mulheres, crianças em situações desumanas e que vivem em alojamentos, sem muito recurso de higiene, alimentação e saúde. O trabalho forçado vem seguido por ameaças e castigos físicos. A punição para quem pratica esse tipo de crime é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Quando envolve crianças, a pena é aumentada. O trabalho escravo urbano também passou a chamar a atenção das autoridades. Recentemente, uma mulher de 50 anos foi denunciada por manter uma senhora de 68 anos em situação análoga a escravo. A trabalhadora cuidava da casa, dos filhos e do neto da empregadora e não recebia salário. E ainda tinha a pensão que recebia do marido confiscada para pagar a dívida da família da empregadora. O abuso aconteceu por 8 anos. Segundo a Procuradoria do Trabalho, a desinformação ainda é comum por achar que o trabalho doméstico não é trabalho e não precisa ser remunerado. A troca de serviços por moradia e alimentação é inadmissível. O estado de Minas Gerais é um dos estados onde é mais comum este tipo de ocorrências de pessoas reduzidas à condição análoga de escravos. Pará, Goiás, São Paulo e Tocantins também são estados com maior número de ocorrências, assim como Minas Gerais. De 2011 até hoje, 12.073 trabalhadores nessa condição foram registrados pelo Ministério do Trabalho. O resgate só é possível quando há denúncia ou quando o trabalhador consegue fugir. Uma das maiores dificuldades para combater o crime é evitar o aliciamento dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho já realizou mais de 1.000 operações em 1.739 locais e foram aplicados 22.712 autos de infração na tentativa de mudar uma prática que insiste em continuar. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com Ana Cláudia Bandeira Monteiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Boa tarde, Ana Cláudia, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Por que se usa o termo trabalho análogo ou semelhante à escravidão e não simplesmente trabalho escravo? Esse termo trabalho análogo de escravo, ele se refere ao trabalho escravo contemporâneo. Porque quando se fala trabalho escravo, a primeira ideia que se tem é da pessoa acorrentada, da pessoa que tem a sua liberdade de locomoção privada. E hoje o trabalho escravo contemporâneo, que se chama o trabalho em condições análogas à de escravidão, ele é muito mais que isso. Ele é um trabalho que compreende jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, a servidão por dívida. Então, todas essas situações estão abrangidas pelo que se considera hoje trabalho escravo. Quer dizer, não se usa mais correntes, mas a liberdade da pessoa muitas vezes é privada também nesse tipo de trabalho análogo à escravidão. Com certeza, porque se o trabalhador, se ele se vê endividado com o empregador, ou se ele se vê numa situação de trabalho numa localidade que não é servida por transporte público e que ele não tem qualquer facilidade ou não tem dinheiro para sair dali, ele está na prática preso também. E a legislação delimita claramente o trabalho análogo à escravidão? Pois é, hoje o nosso grande parâmetro é o que está no artigo 149 do Código Penal, que coloca o trabalho escravo como o caracterizado por essas situações, né, de jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho. Eu coloco aí em condições degradantes de trabalho aquelas condições em que o trabalhador sequer tem uma água potável para tomar, vive em condições muito precárias de alojamento, de alimentação, enfim, em condições muitas vezes térmicas também desfavoráveis.
E, além dessas condições degradantes, também essa situação de se ver endividado com um empregador que o mantém ali naquela situação em função de uma dívida. E o que diz a legislação sobre as punições para quem pratica esse tipo? Esse artigo 149 do Código Penal é justamente a tipificação, né? É o tipo penal que descreve o que é o crime de trabalho escravo, ou de submeter alguém a trabalho escravo, né? E aí, esse mesmo dispositivo, ele prevê a detenção de quem pratica esse crime, de 2 a 8 anos, além de multa, né, e outras... E, por outro lado, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho aplicam outras penalidades, eu diria assim. O Ministério do Trabalho, ele autua, né, e nessas autuações são cobradas multas e punições pecuniárias pesadas. Também nas fiscalizações do Ministério do Trabalho, o empregador que pego praticando, submetendo outras pessoas a trabalho escravo, ele é obrigado a pagar verbas rescisórias, além de dano moral individual ao trabalhador resgatado, e o Ministério Público do Trabalho, por sua vez, normalmente ajuiza ações civis públicas em face desses empregadores e cobra uma indenização que se chama dano moral coletivo pesada, né, que tem o fim pedagógico, reparatório e ressarcitório, e tem o fim primordial de mostrar que aquilo não pode ser mais praticado. Ana Cláudia, nós vimos um caso recente, desta semana, no máximo de 10 dias, de uma pessoa que, por meio do Facebook, uma senhora de São Paulo, oferecia uma vaga na casa dela, um apartamento muito bem situado, próximo ao metrô, muito confortável, oferecia uma vaga na casa dela para uma pessoa que se dispusesse a cuidar de uma criança, do filho da dona da casa. E ela não se deu conta de que aquilo podia ser enquadrado como trabalho escravo. Ela acabou sendo interpelada pelo Ministério Público, teve que assinar um termo de ajustamento de conduta, e me parece que a situação dela até lembra uma que a gente viu nessa reportagem há pouco, de uma mulher que durante anos, né, uma senhora de 68 anos. Quer dizer, eu lhe pergunto, será que no Brasil não é apenas uma questão de ter uma legislação eficiente, de se tentar fiscalizar isso, mas há também um problema de consciência do que é ou não é trabalho escravo? Mas eu vou lhe pedir para você responder isso logo depois do intervalo. O Jornal da Justiça volta a falar de trabalho escravo e nós conversamos com Ana Cláudia Bandeira, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Ana Cláudia, no bloco anterior eu falei sobre casos de pessoas que praticam o trabalho análogo à escravidão sem ter consciência disso. E citei o caso de uma pessoa que oferecia uma vaga na casa dela em troca de o trabalho de babá da outra pessoa. Isso é crime, de fato, do mesmo modo que manter um trabalhador lá no meio do mato, numa fazenda. Na verdade, esse é também um dos grandes entraves ao combate ao trabalho escravo, que é o desconhecimento das pessoas sobre o que exatamente caracteriza trabalho escravo e da gravidade disso, né? Mas é também uma das metas nossas, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, de todos os atores que trabalham no combate ao trabalho escravo, que é conscientizar cada vez mais a população, alertar a sociedade sobre essa chaga, né, que deve ser combatida, colocando acima de tudo que o trabalho escravo é aquele que atinge a dignidade de uma pessoa. Então, oferecer um trabalho por comida ou por moradia que seja, me parece que não é digno para ninguém. Então, essa análise, esse enfoque que a gente tem procurado colocar para que as pessoas entendam definitivamente que todas as pessoas têm direito a um trabalho digno, a um trabalho decente, em que ela tenha a sua remuneração, em que ela seja reconhecida como pessoa e não como coisa, porque, na verdade, o trabalhador escravo, ele é considerado uma coisa. Isso se dá não apenas no meio rural, mas também nas cidades, como são esses casos de oferta de emprego, de trabalho para babás, etc., e também na indústria têxtil. Isso se tornou relativamente comum na última década no estado de São Paulo. Ainda é um problema preocupante? Esse ainda é um tema que está sendo tratado pelo Ministério Público do Trabalho com muito cuidado, porque verificou-se
que o trabalho escravo, na verdade, ele pode acontecer em qualquer lugar. Basta que não sejam observadas os requisitos mínimos para um trabalho digno. Então, assim como aconteceu na cadeia produtiva da indústria têxtil, né, nas confecções, sobretudo, né, em São Paulo, em que se verificou a existência de trabalhadores em condições muito precárias, em condições degradantes efetivamente de trabalho, isso pode ocorrer em outras cadeias produtivas também, de outro tipo de atividade. Muito bem. O Jornal da Justiça conversou com Ana Cláudia Monteiro Bandeira, ela é vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Eu agradeço a sua participação, boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade.